Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Capricórnio. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Capricórnio, o que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Capricórnio, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Olha isso, gente. Quais são as orientações magníficas que veio aqui para vocês, meu Deus, para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio. Bom, vamos lá. Várias coisas maravilhosas para vocês. Vou começar com a energia central. Aqui uma frequência de abundância para vocês, bem no centro da vossa leitura. Que delícia começar uma leitura assim, com essa frequência tão maravilhosa. Esse oráculo que eu estou abrindo a vossa leitura, ele vai falar sobre os espíritos guardiões, né, das árvores, os espíritos das árvores, tá? Que estão, né, fazendo a sustentação da força da nossa natureza, não é, meus queridos? Aqui, trazendo essa energia, né, das árvores aqui para vocês. Aqui, essa carta, ela vai falar sobre seguir em frente, sobre atravessar. E essa carta fala sobre graça. Então aqui, nós estamos falando sobre a misericórdia divina, sobre a graça divina estar se estendendo para vocês. Veja que existe um caminho aqui, né, seguindo em frente. Então, um caminho aqui em que se abrem as portas para a abundância, para a prosperidade, para a realização. Vale sempre a gente se lembrar, né, que quando a gente fala sobre a abundância, existe uma frequência aqui de dinheiro? Sim. E aqui bem favorável para a expansão, né, no que tange a ganhos materiais, no que tange a estrutura material, segurança financeira, tá? Mas não fica restrito apenas à questão do dinheiro, fica também aqui dentro de um aspecto de se sentir bem, de se sentir, né, repleto de vida, de energia, de tchatcha, aquilo que eu falo para vocês. Tá bom, meus queridos? Então, um momento aqui magnífico para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio, falando que sim, né? Aqui vem uma confirmação, vocês estão no caminho certo. Olhando essa carta, me vem algo muito importante. Vocês estão no caminho certo, vocês estão seguindo os sinais, vocês estão seguindo na direção da graça divina. E também, olha, veja que aqui existe algo, né, que está escondido, algo que está, né, oculto. E o que me vem aqui, né? A passagem, né, por um momento que realmente foi desafiador. Nós estamos num processo dentro das vossas leituras realmente de expansão. É como, né, sair da caixinha, é como florescer, como desabrochar. Aqui, olha, essa energia de consciência, de expansão da consciência, né? Muita luz, muito brilho na vossa leitura, essa luz que se reflete também sobre a questão do ouro. Então, o que me vem aqui, seguindo em frente, atravessando, tem a ver com aquelas, né, todo o processo que eu venho acompanhando com vocês, como eu falo, né, parece que cada leitura vem para mim e vem para vocês também, porque vocês escrevem aqui para mim, sobre essa questão de ser como páginas de um livro. Né? Então, assim, estamos num processo muito grande e as leituras vêm acompanhando esse movimento de vocês, né? Através da vossa, né? É a vossa energia que se manifesta, né? Me conecto com a vossa energia e as cartas vão traduzir isso, não é, meus queridos? Então, aqui tem a ver com todo um processo que eu já venho acompanhando com vocês desde o final do ano passado, desde as últimas 2 ou 3 leituras do ano passado, e esse ano continua assim, tá? Então, como sempre eu tenho feito, caso você esteja chegando agora, né, e você queira se situar dentro desse processo, porque você vai perceber que realmente é incrível, né? Existiram várias questões que foram processadas, como essa questão aqui de algo oculto, de algo guardado no meio do caminho. Então, assim, as curas que foram acontecendo, né, para que pudesse realmente seguir em frente, para que você pudesse se conectar
contar com a graça, com a misericórdia divina, que estão o tempo todo disponíveis, né, para mim, para nós, para todos, não é, meus queridos? Mas que nós temos que abrir os caminhos, principalmente no que tange a nossa capacidade de se sentir merecedores, né? Nós temos que limpar, nós temos que purificar, e isso a gente só consegue realizar mesmo através do movimento do autoconhecimento, através do autoestudo, tá? Então vou deixar aqui no cantinho da tela, como eu sempre tenho feito para vocês, tá? Caso você queira, de repente, retomar as leituras, ou de repente você queira se situar dentro do que está acontecendo aqui, tá? E entender por que essa leitura chega nesse nível aqui maravilhoso para vocês, tá? Eu deixo então o card da vossa playlist Capricórnio 2026 com todas as leituras que eu já fiz para você do signo de Capricórnio neste ano de 2026, tá? Aqui é interessante nós falarmos sobre essa questão dos números, né? Então aqui, veja, 27 vai dar a energia do 9, justamente o que começou lá no ano passado, né? E que veio sendo transmutado. E aí, juntamente com o número 2, chegamos no ano 10. Olha só, né? O ano que a soma resulta no 10. 2026, somatório 10, redução, energia do número 1. Então veja que nós estamos falando sim, né, sobre essas finalizações, e agora um novo momento, como desabrochar, como florescer para uma nova realidade mais abundante, de mais realização, de mais renovo. Aqui essa carta também me traz uma conexão solar e uma energia com o arcano maior do Sol, que também faz a regência do nosso ano, também se conecta com o nosso ano de 2026, arcano maior do Sol, que tem o número 19, portanto 9 e 1, 10, também as mesmas energias do ano. Somatório 10, redução, energia do número 1. E aqui a frequência de um código de ativação, número 44. Se nós fôssemos fazer a redução, que não é o caso, mas se fôssemos fazer a redução, veja que a gente tem uma confirmação aqui com a energia do número 8, tá? Então, assim, tem realmente aqui uma frequência de muita prosperidade, de muita abundância para vocês, tá bom, meus queridos? E aqui mostra também o quanto vocês estão sendo guardados, o quanto vocês estão sendo protegidos pelas forças do bem maior durante toda a caminhada, durante todo o percurso, né? Para que você chegasse nesse momento e pudesse, né, florescer de uma forma tão abundante, de uma forma tão próspera. Que mensagem mais linda para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio. Vamos ver com o tarô o que mais vem para vocês? Então vamos lá. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também aos nossos membros Equinócio Plus, gratidão a todos vocês por todo o amor, por todo o carinho, toda a energia de bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega assim, aqui no meu coração, como um forte, poderosíssimo abraço de luz. Nós vamos assim, seguindo em frente, na direção da graça, na direção da misericórdia abundante nas nossas vidas. E assim é, sempre unidos, corações sempre unidos nesta grande e poderosa energia do bem maior. Nesta jornada rumo à expansão das nossas consciências, à expansão das nossas vidas, ao progresso moral e espiritual. Lindo demais. Vamos, signo de Capricórnio, agora com o tarô. Tarô, signo de Capricórnio. Que mais, os queridos e abençoados regidos sob o signo de Capricórnio precisam saber para este momento das vossas vidas, agora com o tarô, quais são os recados, quais são as orientações, revelações, confirmações para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, meus queridos, iluminando sempre os vossos passos, o vosso caminho, o vosso progresso, trazendo sempre muita graça, muita misericórdia divina, aqui e agora e por todo sempre. Olha que lindo. Aqui me veio o seguinte, né? Siga mediante
o seu chamado, siga mediante a sua sabedoria, caminhe mediante a luz da sua divina consciência, em comunhão com o templo do seu sagrado coração. Quando a gente faz esse caminho, quando a gente estabelece essa conexão, que eu chamo de experiência centrada, né, no nosso coração, o coração em sintonia com a nossa consciência, o caminho é assertivo, o caminho é abundante. Pode ser que o caminho seja desafiador, porque é um caminho de verdade, mas ele vale a pena, tá? E aqui são vocês, olha só. Olha a transmutação aqui. Na leitura passada também falamos de transmutação, né? Gosto dessa carta. Olha que lindo. Uma energia de conforto aqui para vocês nessa leitura. Lindo demais. Lindo demais. Vamos lá, meus queridos. Então vamos lá. Aqui, gente, realmente fica confirmado para mim, tá? Um momento de muito equilíbrio, um momento de muita paz, de muita calmaria interior. Eu gosto muito dessa representação aqui falando sobre os aspectos da energia do nosso pensamento, né? Que a nossa consciência, eu tinha acabado de falar sobre isso, né? Que a nossa consciência possa ser leve, assim como essas borboletas, né? Que a nossa consciência possa realmente se expandir ao alto, né, e que nós possamos transcender as limitações da vida mundana através da natureza de onde nós vamos, né, de onde nós vamos depositar os nossos pensamentos, onde nós vamos colocar as nossas energias, não é, meus queridos? Aqui vem uma frequência, assim, para mim, de pensamento leve, tem muito a ver com essa carta, né, de pensamento leve, de pensamento, sabe, no caminho, de paz, e de uma paz profunda que veio, né, que se encontra aqui mediante todo um processo de cura, mediante todo um processo aqui associado a um sofrimento, a dores profundas, não é só sobre uma questão, mas é sobre várias, olha aquilo que eu falei, né, é perfeito. Então aqui, tudo aquilo que fica oculto e nós vamos carregando, e assim como essa questão da taça, né, o renovo, como é importante, eu sempre falo isso para vocês, como é importante que a gente possa, principalmente quando estamos falando de energias de abundância, de prosperidade em todos os níveis, tá? Tanto no que tange a se sentir bem, quanto no que tange a ganhos materiais, segurança financeira e tudo mais, tá? Essa questão da taça, né? Quando a taça fica com... Imagina que você vai pegar uma taça, vai deixar uma taça lá com uma água ou qualquer que seja o líquido, né? E aí você vai deixar essa taça lá e vai esquecer a taça. Deixa ela parada lá. Vai virar uma água parada, empoeirada, né? Uma água suja, com o tempo ela vai criar limo, né? Água parada, né? Uma água de má qualidade, má água, a mágoa, né? Então aqui nós estamos falando dessa renovação, tem tudo a ver com o que eu falei, né, sobre os processos que eu venho acompanhando com vocês no decorrer de todas as leituras até o presente momento. Então aqui é sobre realmente, essa carta vem como aquela confirmação que vocês hoje pegam essa taça e fazem essa carinha, né, essa carinha de felicidade e de sabedoria, ou seja, é um semblante astuto, porque reconhece o que já causou dor, o que já causou sofrimento, portanto, nessa taça não vai entrar, entende? Essa taça é uma taça de renovação. E aqui nós estamos falando de receptividade, aqui nós estamos falando de se abrir para o melhor que a jornada tem para oferecer, sabendo que quando nós realizamos as curas interiores, quando nós escolhemos pelo equilíbrio interior, né? Escolhemos o que guardar dentro dessa taça. O que eu vou guardar dentro das minhas águas internas, né? Como eu quero me sentir. Eu sei como eu me senti lá atrás, mas eu sei como eu quero me sentir a partir dessa cura. Não é, meus queridos? Então, aqui vem para mim o seguinte, né? Eu sei o que eu quero no decorrer do meu caminho.
E essa sabedoria é uma sabedoria que a gente só descortina mediante a questão da sabedoria interior, mediante a vivência que a gente vai angariando no decorrer das nossas vidas, no decorrer de tudo aquilo que é construído. É como esse relacionamento aqui, né, com esse bebê, o fruto de um relacionamento. Todos os frutos que nós vamos realizando, né, que nós vamos construindo, que nós vamos gestando ao longo das nossas vidas, seja através dos relacionamentos, seja através dos nossos feitos para o mundo, porque tudo parte, né, desse ponto, tudo é uma semente. Independentemente se nós estivermos falando, né, de montar uma família e ter um bebê, ter filhos, isso é um fruto, fruto de um amor, fruto de uma união, né? Ou também podemos estar falando de um fruto de um estudo, de um trabalho, de algo que você se dedicou. Tudo isso requer tempo, requer dedicação, requer esmero e requer exatamente a energia do amor. Quanto amor tem aqui? É exatamente o que tem dentro dessa taça. E tudo isso só é construído mediante o quê? Mediante a sabedoria daquilo que é vivido, da vida que se é vivida dia a dia e que, portanto, não vai, né, deixar de lado as intempéries, os momentos de dor, aqueles momentos em que a gente enfia o dedo num espinho, né, e sofre, dói, aquilo machuca, mas é necessário para que a gente possa ter o entendimento e para que isso possa ser luz, como essa lanterna aqui, para que isso possa ser luz a guiar os nossos passos e que possa nos promover, então, seguir, possa nos permitir seguir em frente, mediante os nossos sonhos e os nossos ideais. Então, meus queridos, a leitura vem trazendo sim sobre aspectos, né, do que essa questão da cura, mas essas curas já não aconteceram já. A leitura aqui traz o aspecto do que essa cura e o que esse entendimento traz para você hoje. Então, se você lida com certas questões que podem te fazer sofrer, a sabedoria daquilo que te fez sofrer lá atrás, né? Pode às vezes não ser a mesma coisa, mas você já sabe lidar com aquele tipo de pensamento, porque é aquilo que eu sempre falo para vocês, nós temos sempre o poder de escolher. E isso ninguém tira de nós. O poder de escolher o que, Anne? De escolher como eu quero me sentir, no que eu quero pensar. Se eu fico pensando só naquilo que me traz sofrimento, eu vou ficar com aquele pensamento de sofrimento e ainda vou ter a dor, como se eu estivesse vivendo exatamente aquele momento. Agora, quando eu coloco a minha atenção na renovação, no meu equilíbrio, quando eu transmuto os meus pensamentos, eu uso aquele aspecto, aquele ponto lá atrás, que era como uma sombra no meu caminho, hoje não mais. Era como uma água parada lá, hoje não mais. Aqui é um brinde à vida, não é, meus queridos? É um brinde a esse momento, é um brinde à abundância, de você já se tornar a abundância muito antes dela chegar nas suas mãos, porque aqui vem para mim. Tá? Aqui fica confirmado sim essa questão da graça, da misericórdia abundante vindo em todos os aspectos das vossas vidas. Falando sobre relacionamentos e falando também sobre aspectos econômicos e financeiros, principalmente no que tange a aberturas, oportunidades, tá? De vocês estarem realmente realizando os vossos sonhos e os vossos ideais, tá? É como essa família feliz, porque conseguiu o seu intento, né? De aumentar a sua família, né? De estruturar dentro dessa potência a energia do 3, né, o bebê aqui, né, que foi gerado com muito amor, com muito carinho. Então, falando de qualquer projeto que vocês, né, inclusive para a formação de família também, tá bom, meus queridos? Não podemos deixar de falar sobre isso, né, para você que esteve aí, né, se dedicando, que esteve aí, né, buscando pelo seu aperfeiçoamento, seja no seu trabalho, seja pelo seu eu mesmo, né, como ser, né, uma excelente mãe, como ser um excelente pai, né, o que eu posso estar fazendo dentro de mim para que eu possa transformar, para que eu possa ser um ser humano melhor, né, para esse serzinho que está sendo, né, trazido para esse plano, em todos os sentidos, tá, gente, não só no que tange a nossa reforma íntima, mas também as reformas que a gente tem que fazer na vida, né, para receber e preparar, né, a casa e tudo mais para receber o bebê, né? Então aqui falando sobre essa formação de família, tá maravilhoso isso para você, tá? Se esse foi o seu projeto, maravilhoso. Estamos falando aqui de um lar repleto de fartura, um lar que não está faltando nada,
tá? Um lar que você tem uma energia de entrega, de gratidão, sabe? Um lar que vibra em bênção, beleza e perfeição. Tá? Lindo demais para vocês. E falando, né, sobre a questão também de projetos aqui, me mostra muito assim sobre o ponto certo de dar o passo. Então, assim, o ponto certo de, exemplo, começar uma família, o ponto certo de me lançar dentro de um projeto que eu sinto que é esse momento, que é algo que vai me trazer muita abundância, algo que vai me trazer uma energia muito grande para o meu lar. Vai me trazer rendimento? Sim, mas aqui é sobre a qualidade desse rendimento, porque às vezes nós falamos de ganhos, mas a que custo? Então, aqui, olha, como eu quero me sentir? Então, assim, eu vou ganhar dinheiro, mas quanto de mim eu vou ter que abrir mão? Existe um equilíbrio para isso, tá? Existe um ponto em que você começa a observar, ok, eu vou estar ganhando, mas não vou estar sentindo, né, que eu vou ter paz dentro de mim. Isso vai me exaurir num ponto máximo. Então, quando eu falo sobre harmonia, quando eu falo sobre equilíbrio, aqui também falando sobre a questão dos ganhos desses projetos para vocês, tem a ver com também você ganhar, mas também se sentir bem. Dentro de uma energia muito equilibrada, por quê? Porque vocês já passaram por muitas questões. Vocês já sabem o que aconteceu lá atrás e o que né, desestabilizou, o que desequilibrou. Você já se dedicou muito numa determinada coisa, já abriu muito mão de si. Hoje você não abre mão. Hoje você vai primeiramente fazer um brinde. Inclusive, eu convido você, Capricórnio, a aproveitar essa energia dessa leitura e já fazer, né? Faça um brinde. Pode ser com o que você quiser, pode ser com um copo de água. Faça um brinde à sua vida. Eu recomendo que seja água, tá? E faça um brinde à sua vida. Pode ser um chá, enfim, um brinde à sua vida. Olhe para você, né? E com esse espírito de gratidão que eu vou fazer depois. Nós vamos fazer essa prática juntos, tá? Eu vou só finalizar aqui algumas questões para vocês e aí eu já passo o que você vai falar na hora desse brinde, que vai ser a nossa parte prática da nossa leitura. Tá bom, meus queridos? Então aqui, falando para vocês sobre, nesse momento, falando sobre ganhos, falando sobre oportunidades, coisas boas estarem chegando e acontecendo para vocês nesse momento, tá? Você vai sentir essa graça abundante na sua vida, seja sobre dinheiro, seja sobre portas abertas, seja sobre um caminho, né, mais fácil, mais harmônico para você, tá? Estar seguindo. Importante você priorizar sobre a forma como você quer se sentir, o que você traz para o seu íntimo, o que você guarda dentro do seu coração. Importante nesse momento você confiar na sua intuição e preservar a paz mental. Importante aqui também, Capricórnio, você priorizar pela prática do self-care, para que a graça magnificente de Deus se faça nas nossas vidas. É fundamental que a gente também possa trazer e praticar essa graça. Nós queremos a graça, nós queremos a misericórdia, mas nós estamos sendo misericordiosos conosco? Nós estamos dormindo aquilo que aquilo que para cada um de nós, né? Cada um tem uma quantidade de horas para dormir. Uns dormem 3 e tá tudo certo, né? Uns precisam dormir 9, outros precisam dormir 10, outros precisam dormir 8, 7, né? Enfim. Então, assim, você está descansando? Como que você está se cuidando? Né? Então, é importante aqui o momento você priorizar pelas práticas de self-care, de autocuidado, preservar pelo seu equilíbrio em tudo aquilo que você estiver fazendo, tá? Então, assim, o trabalho, mas em contrapartida, os seus momentos de pausa. Aqui vem uma energia de calmaria muito grande e um momento maravilhoso de chuva de bênçãos para vocês, tá? Tem tudo a ver com essas energias que vieram aqui. Uma energia maravilhosa, uma frequência linda, envolvendo vocês, envolvendo a sua casa, envolvendo seus familiares, com uma frequência belíssima de bênçãos de Deus Todo-Poderoso, da graça, da misericórdia, envolvendo a sua casa, as entradas financeiras, né, as entradas de dinheiro, satisfação, harmonia nas trocas, nos relacionamentos, um momento muito, muito, muito feliz para vocês. Olha, depois de tudo, né, que eu passo com vocês, né, mediante as leituras, porque eu vivo esse momento com vocês, então, mediante todo um movimento, né, a leitura passada
as duas últimas leituras, não é, meus queridos? Juntando com essa terceira, né, realmente a gente pode ver podemos ver essa sequência, podemos ver esse caminho sendo seguido de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais equilibrada, não é, meus queridos? Lindo demais. Importante é que você realmente, né, trabalhar dentro dessa questão do carinho, do amor próprio, né, e organizar os seus pensamentos para as questões que você deseja, então, né, agir, tomadas de iniciativas aqui. Então, por exemplo, eu sinto que agora é o momento de fazer. Então você vai lá e faz, né? Mediante aquela questão assim, eu sinto que é certo, então eu vou lá e faço, né? Tem muita sensibilidade aqui para vocês, tá? É importante você sempre estar, né, em harmonia com o seu eu maior, né? A vida chama você para que você possa seguir o chamado do seu coração, tá bom, meus queridos? Linda demais. E aqui resultando, né, nessa questão da abundância, o caminho de verdade, né? O caminho em que a gente faz, né, essa experiência centrada com o nosso Sagrado Coração é sempre um caminho de verdade e é sempre um caminho de muito sucesso, de muita abundância, de muita realização. Não importam as dificuldades que a gente tenha que passar, né, mas que nós chegamos lá com toda certeza, nós chegamos, né? Pode ser desafiador, mas vale muito. Vale muito. Tá bom, meus queridos? Eu vou tirar uma mensagem final com este oráculo que traz mensagens muito bonitas, muito profundas. Mas antes eu quero trazer aqui para vocês as energias de ativação. E aí, vamos fazer então a questão aqui do brinde, né? Que você pode estar fazendo com uma taça de água. Então você pode pegar o seu copo, a sua taça de água, coloca suas mãos assim, dessa forma, tá? Nessa taça. E aí você vai, né, assim, dessa forma. E aí você vai fazer o seguinte mantra, caso queira, é claro, tá? Fica como sugestão prática das energias dessa leitura. Você vai fazer o seguinte mantra. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou protegida. Eu estou em segurança. Eu sou bênção, beleza e perfeição. Eu estou bem. Eu estou protegida. Eu estou em segurança. Eu sou bênção, beleza e perfeição. Você também pode dizer, né? Eu estou bem, eu estou protegido. Eu estou em segurança. Eu sou bênção, beleza e perfeição. E assim é. Tá bom, meus queridos? Então, você pode sim, caso queira, caso sinta o chamado no seu coração, pode escrever aqui abaixo nos comentários. É uma excelente forma de já entrar nessa energia, já começar a mexer com essas forças ao seu favor. E leve para a sua vida, leve para a sua caminhada, né, abundante, repleta de graça, de misericórdia, para que você possa se conectar ainda mais com essas energias. Leve este mantra dentro do seu coração. Tá bom, meus queridos? E faça como parte prática durante os próximos 7 dias, até a vossa próxima leitura. Faça isso todos os dias, tá? Com o seu copo de água. O primeiro copo que você for tomar de água pelas manhãs, faça este mantra, colocando a energia do seu coração, né? Aqui todas as cartas trabalhando com essa energia de chakra cardíaco. Tá bom, meus queridos? E aproveitando, né, que eu estou falando sobre chakra cardíaco, é exatamente, né, essa energia que eu vou trazer para vocês, a frequência do chakra cardíaco, Anahata Chakra, que vai trabalhar com os tons do verde e do rosa, tá? Então a ideia é você trazer essas duas cores para pertinho de você no seu dia a dia, na sua rotina de vida, trabalhando com essas duas cores em roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que fiquem perto de você. Pode trabalhar com os cristais, tá? Como por exemplo o quartzo rosa, quartzo verde. Pode trabalhar também com flores, tá bom? Com plantas também, tá? Todas as plantas, né? Dos tons de verde e alimentos vibracionais que vão vibrar dentro dessas cores, tanto do verde quanto do rosa. Faça isso juntamente com os mantras e essa prática que eu trouxe para vocês do brinde à sua vida, tá? Pelos próximos 7 dias até eu lançar a vossa próxima leitura, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio. Mensagem lindíssima para vocês, meus queridos. Uma mensagem profunda, como sempre. Vamos lá. Signo de Capricórnio, uma mensagem final, por gentileza.
que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? E aqui eu estou embaralhando e olhando e me chama a atenção essa questão do 3 e 3, 6, que é uma energia linda de equilíbrio, de harmonia, tá? Perfeito. Capricórnio, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com o tarô, e quer saber todo o material que eu estou utilizando aqui com você nessa leitura, os decks de oráculos, de tarô, que eu estou utilizando aqui com você nessa leitura, é só você acessar o meu site. O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo, no rodapé deste vídeo. Também está fixado aqui na descrição e aqui também no primeiro comentário, tá bom? Então vamos lá. Signo de Capricórnio, uma mensagem final para os queridos regidos sob o signo de Capricórnio. E voltamos com essa conexão, não é, meus queridos? Com o ano 10, né? Aqui também a questão do 10 que veio para vocês, né? E aqui me vem o seguinte, olha só que interessante, né? O 10 com o 2 chega na energia do 12. Aí você fala assim, mas como assim, Anne? Porque nós estamos fazendo toda uma questão aqui, né, de curas, de transformações, e eu tenho certeza que vocês estão sentindo essas movimentações, essas transformações nas vossas vidas. É como, né, um degrau que a gente vai subindo, que a gente vai descendo, enfim, que a gente vai avançando, né? Porque subir e descer depende muito do referencial, né? Não é uma questão de porque a gente está descendo que a gente está regredindo. Não quer dizer isso. Então aqui, essa questão do número, né? Conecta vocês nesse ano e os pontos de transformação e curas importantíssimas do ano passado e vão levando vocês para uma sese, perceba isso, do 10, né, para o 11 e o 12, ou seja, já conectando vocês com os próximos 2 anos, né? Então estamos falando de 2027 e 2028, olha, 2027 aqui, ó, que promete para vocês, tá? Promete para vocês. Anos realmente muito, muito, muito dourados e de muita abundância. Amém. Vamos lá. Olha só. 22 e 44. Um código de ativação para vocês, um número mestre. Venha, né, se apresente como você é. Olha isso. Falando sobre autenticidade, individualidade e unicidade. Então, eu falei sobre a questão aqui dos projetos, né, e do momento certo de trilhar, no momento certo de falar, de se apresentar. Então aqui seja exatamente, às vezes a gente pode ficar pensando muito, né? Como que eu devo fazer, como que eu devo me apresentar, como que eu devo, né? O que que eu devo fazer, né? Para acessar essa oportunidade, de repente aqui para alguns de vocês uma oferta de trabalho que chega, né? Ou como que eu devo me apresentar para este bebê? Não é, meus queridos? Pode ser uma pergunta, né? Gente, me chama a atenção essa questão aqui do olho de tigre, né? Olha como tá combinando. Olha isso, gente. Olha isso. Lindo, né? Se você quiser, pode trabalhar com a energia do olho de tigre, tá? Tá demais. Olha, não pude deixar de mostrar isso para vocês. E o olho de tigre tem uma conexão linda, tá? Com a energia do sol. É bem solar, bem yang. Então, isso ajuda, né? Para que a gente possa afirmar essa autenticidade, né? A nossa unicidade é aquilo, né? O que cada um guarda dentro da sua taça é seu, é íntimo e pessoal. E é o que faz de cada um de nós quem nós verdadeiramente somos. E isso, para mim, com todas essas transformações, vocês estão caminhando para um senso de valorização muito grande, né? Da pessoa que você é, da sua unicidade, dos seus tesouros. É como essa questão da alquimia quando nós fazemos um alimento. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quando você está mexendo lá na sua panela, né? Quando você está fazendo o seu alimento, na grande maioria das vezes, e eu pude vivenciar isso na época em que eu, né, me formei em gastronomia, ninguém gostava que a pessoa mexesse na sua produção. Então você estava lá fazendo, e depois em outras experiências também, dentro de estágios e enfim, né, outros trabalhos que eu tive, ninguém gosta que você mexa na sua panela. A sua receita é sua, é você que faz. Ninguém gosta que fique, né? Eu lembro dos colegas e tudo, né? Ninguém gostava que você fosse lá e mexer então nem pensar, né? Dar opinião tudo bem, mas mexer
de jeito nenhum, tá? E isso tem muito a ver com esse momento, eu tenho certeza que vocês vão entender exatamente esse exemplo, né? Porque tem a ver com a sua individualidade, com esse seu momento. E eu sinto que quanto mais você vai se conectando com com as suas riquezas interiores, né, isso vai criando um senso de valorização muito grande. Por isso, se apresente da forma como você é, com as riquezas que você guarda dentro de você. A energia do 22, então, tem 2 códigos para vocês trabalharem, o 22 e o 44. O conquistador silencioso, quieto, aqui falando sobre solitude, privacidade e ser discreta, ser discreto, tá? Então, trabalhe dentro dessa energia com relação aos seus projetos, com relação aos seus sonhos, com relação aos seus intentos, não é, meus queridos? Até que isso venha a se concretizar, até que isso venha a acontecer, como a família aqui, né? Já com o seu objetivo, com o seu sonho já concretizado, aí sim, mas preservar essa energia, né? Preservar essa força, preservar essa privacidade aqui, tá bom, meus queridos? Preserve também de repente, oportunidades e coisas que você pode ou estar iniciando ou chegando nas vossas vidas, né? Promovendo as transformações. É importante que você, antes de acessar, ou antes de realizar, ou antes de conquistar, primeiro espere aquilo se consolidar, como as árvores aqui. Espere isso criar raízes, tá? Espera a comida, né, ficar pronta para depois você servir, entende? Enquanto você está ali colocando os seus segredinhos, né, ninguém sabe, né? Guarda isso para você. É perfeitamente dentro da energia da cozinha, por isso que eu falo, gente, cozinha é o melhor lugar para, né, é onde a magia acontece, tá bom? Então aqui, meus queridos, o conquistador silencioso, olha bem desse rostinho, né? Eu sei, só eu sei o que tem aqui, só eu sei o que se passa dentro de mim. Eu só vou compartilhar no momento certo, na hora certa, e se é que eu vou compartilhar tudo. Tá bom, meus queridos? Que mensagem linda para você do signo de Capricórnio, que momento lindo, que satisfação poder viver todo esse processo, né, todo esse livro da obra das vossas vidas. Que lindo, quanta graça, quanta misericórdia, quanta benevolência, quanta abundância. Eu estou muito feliz de poder fazer parte desse momento das vossas vidas. Eu espero, Capricórnio, que essa mensagem possa chegar aí no seu coração como um verdadeiro bálsamo de luz, super ajudando e contribuindo positivamente para as vossas vidas. Tá bom, meus queridos? Esperem realmente por coisas maravilhosas. Que momento abundante, que momento repleto de graça. Estou muito feliz. Capricórnio, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E Capricórnio, se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, então seja membro do Equinócio Plus. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo e também está fixado aqui abaixo no primeiro comentário. Eu vejo você lá na nossa área de membros Equinócio Plus. E vamos juntos finalizar esta belíssima leitura realizando o nosso mantra Luz para o ano de 2026 e em homenagem a todo esse crescimento, em homenagem a toda essa estrutura, toda essa base e todo esse florescimento que vem para vocês. Vamos colocar aqui abaixo nos comentários um emoji de uma árvore. Yes! Coloca aqui para mim, por gentileza, um emoji de uma árvore. Eu vou saber que eu tive o seu carinho, o seu amor, a sua energia juntinho comigo aqui, tá bom, meus queridos? E vamos finalizar então a leitura com o nosso mantra Luz para o ano de 2026, que é parte também da vossa prática, tá bom? Vem comigo, vamos juntos, eu conto com você. Combinado? Então vamos lá. Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim é.